Já já volto com o Guilherme, quero chamar o Wesley Lemos, que ele está no local do acidente impressionante registrado ontem à tarde em Londrina. Pela imagem, né, Wesley, se a gente colocasse apenas a câmera de segurança, o Diego já vai dividir tela para poder mostrar pra gente, se a gente colocasse apenas a câmera de segurança e ninguém soubesse o que aconteceu na sequência, pensaria que aconteceu uma tragédia, porque a pancada foi muito forte, Wesley. O acidente aconteceu ontem por volta das 4h30 da tarde, Parra, e como você bem disse, né, quando envolve um ônibus do transporte coletivo, vem a preocupação por conta dos passageiros que poderiam estar dentro deste ônibus, também é um veículo pesado e bateu ali violentamente contra os carros, né, não conseguiu frear. O acidente aconteceu aqui na rua Benjamin Constant, no centro de Londrina, perto da rua Minas Gerais. Para quem conhece aqui também o centro de Londrina, é uma rua de grande movimento de veículos. Nós estamos vendo agora, então, nas imagens do repórter cinematográfico Marcelo Bonomini, que muitos carros passam por aqui, inclusive também ônibus do transporte coletivo, como agora está passando o ônibus da Londrisul. Também estamos muito perto do terminal central de Londrina e por esse motivo esse trânsito intenso de ônibus aqui na via. Muitos carros ficam estacionados por aqui por conta que é uma rua comercial que diariamente diversas pessoas passam pelo centro de Londrina e ontem não aconteceu uma tragédia por conta que o ônibus bateu, na sua maioria, contra carros que estavam estacionados. 4 pessoas ficaram feridas, porém com ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde. Rapidamente, Parra, as imagens viralizaram no WhatsApp, na internet, dos carros danificados por conta desse acidente. 11 carros foram atingidos e 3 motos. 4 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, que receberam atendimento do SIAT e foram encaminhadas para a UPA, para a unidade de pronto atendimento da cidade. O acidente aconteceu na rua Benjamin Constant e rapidamente o centro também ficou com congestionamento, já que é uma rua de intenso movimento de veículos e diversas vias tiveram que ser bloqueadas. A CMTU informou, inclusive, que enviou agentes de trânsito para o local, a Polícia Militar também veio até o local e o repórter Pedro Marconi ontem fez uma cobertura especial no Cidade Alerta com a apresentação do Vinícius Buganza e preparou uma reportagem completa, contando passo a passo desse acidente. O ônibus desgovernado, então, bateu em diversos veículos no centro de Londrina. Vamos assistir, Parra. A câmera mostra o ônibus desgovernado pela rua Benjamin Constant. O coletivo bate nos carros que estão parados e os arrasta. Alguns são jogados na calçada. Veja novamente, um pedestre passa bem na hora e por pouco não é atingido. O resultado do engavetamento foi destruição para todo o lado. Vídeos gravados logo após o acidente mostram a situação dos 11 carros e das 3 motos e a aglomeração que se formou no centro de Londrina. Testemunhas se assustaram com o barulho e principalmente com a cena. O busão, eu acho que o busão acabou o freio, foi sugante. Acabou de ver lá, sugante, aquela família lá, aquele um moço que saiu do ônibus, foi muito correria aqui. O motorista do ônibus preferiu não gravar entrevista, mas ele contou que havia acabado de sair do terminal central e iria para o conjunto União da Vitória. Após passar pelo cruzamento com a Avenida Rio de Janeiro, o acelerador teria travado e o coletivo ficou desgovernado. O semáforo estava fechado e, para não bater nos carros que esperavam, ele jogou o veículo para a lateral. O ônibus estava lotado, com cerca de 40 passageiros. Muitos pularam as janelas com medo da fumaça que saía do coletivo. Todo dia eu pego esse ônibus, todo dia esse horário. No caso dele foi grave a mecânica do carro. O acelerador não voltou. No que ele acelerou para vir, não voltou mais. E aí ele não tinha como controlar mais o carro, não controlou. Entendeu? Nós imaginamos assim que entrar na van e acabar com tudo. Muita fumaça, né, dentro do ônibus e as portas travadas. E ele falou, desligou tudo, eu não destravo as portas. Aí tinha 2 rapazes que foi arrebentando, né, e tirando nós. Porque na hora você pensa que já vai pegar fogo em tudo, né? A maioria dos veículos estavam estacionados. Alguns donos só descobriram o prejuízo ao retornarem. Outros presenciaram a pancada. Eu estava no caixa pagando, né, para me sair.
E eu escutei o estrondo, a hora que eu olhei para trás, o ônibus parecia coisa de filme. O ônibus levando os carros tudo para cima, um empiando em cima do outro. Foi coisa mais feia. Aí perguntei para as meninas, mas pegou as motos? Aí as meninas falaram, pegou todas as motos. Aí saí correndo, minha moto estava no chão. Foi muito feio, porque todo mundo, o ônibus estava lotado, aí todo mundo tirando a janela, todo mundo pulando. Foi feio. Foi, sim, nunca tinha visto aquilo na minha vida, meu Deus. 4 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas pelas equipes do SIAT. Um rapaz de 27 anos e uma mulher de 52 estavam no ônibus. Uma criança de apenas 6 anos e uma grávida de 27 anos eram ocupantes de um dos carros. Todos foram levados para a UPA do Jardim Sabará. Foram vítimas leves. Quem inspirou mais cuidado foi uma criança de 6 anos, que provavelmente ela está com uma fratura na região do ombro, decorrente de todo aquele cenário. A mãe dessa criança de 6 anos está na gestação com 29 semanas, é sua segunda gestação e, graças a Deus, ela também não teve nenhum tipo de lesão séria, apenas uma contusão na região do joelho, que provavelmente na hora que o ônibus deu aquele impacto, algum carro colidiu no dela. Todas as vítimas foram encaminhadas para a UPA Sabará, para uma melhor observação, para que lá pudesse fazer os raios-x nas vítimas que precisarem, e as vítimas que é só uma avaliação, orientação, observação, os médicos vão fazer isso e depois acabar dispensando e orientando para o que elas devem fazer. O trânsito em 2 quarteirões da Rua Benjamin, perto da Supercreche, ficou bloqueado por mais de 4 horas. Um dos carros envolvidos estava com documentação irregular e foi apreendido pela Polícia Militar. Quem viveu de perto os momentos de tensão relatou alívio por não ter acontecido uma tragédia. Mas esse senhor aqui foi um herói. Porque, olha, era uma tragédia. Olha a situação, nós passamos susto, que foi quase uma quadra. Ele controlando esse ônibus, o ônibus acelerado. Grato a Deus, você vê, muito desperdício, né, materiais, muitos, né, mas a vida de todo mundo, você pode ver que está todo mundo bem, assim. O susto muito grande, muito grande. Imagina o desespero, então, né, Parra, dessas pessoas que estavam dentro do transporte coletivo aqui na Rua Benjamin Constant. O ônibus desgovernado bateu em diversos carros que estavam estacionados. O Marcelo Bonomini vai mostrar para nós aqui, Parra, que a rua tem realmente diversos carros estacionados diariamente, né? É uma rua, inclusive, que conta com zona azul aqui no centro de Londrina. E ontem, então, passou por esse susto. 11 carros foram atingidos e 3 motos. O carro que foi apreendido foi um Palio que estava com documentos atrasados. A Polícia Militar veio até o local, verificou que esse Palio então estava com a documentação atrasada e encaminhou esse veículo para o Detran. Nós procuramos diversas vezes a Prefeitura de Londrina para se manifestar sobre este acidente e também a empresa. A nossa intenção era entrevistar alguém, né, ter mais informações, mas responderam somente por meio de nota. A Londrisul, hoje pela manhã, informou, Parra, que o veículo da empresa envolvido no acidente, né, na tarde de ontem, está passando então por uma vistoria e que todos os motoristas são treinados frequentemente para situações como essa. As 4 pessoas envolvidas que tiveram ferimentos leves estão sendo acompanhadas e recebem suporte da empresa Londrisul. Por meio de nota, então, informou que a situação está sendo apurada. Ainda não informou qual seria a causa do acidente. A CMTU também informou que já notificou a empresa Londrisul para avisar, então, o que aconteceu, para saber quais são os procedimentos que estão sendo tomados neste momento. Inicialmente, a empresa foi, então, notificada e deve informar quais são as ações que estão sendo tomadas. Depois, a CMTU vai analisar, então, qual foi o fato, né, que causou esse acidente e quais são as providências que estão sendo tomadas pela empresa. Pode até ser multada a empresa pelo CMTU. O ônibus é de 2013, Parra, ou seja, ainda poderia estar rodando na cidade. Eu volto com você. Obrigado, Wesley.